Bora ajudar na tradução da documentação do PHP? Vem comigo que eu vou te mostrar que é super fácil. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e recentemente um ex-colega de trabalho veio pedir uma ajuda falando sobre um problema que ele teve na compilação do PHP. O que acontece? Nessa empresa, eles compilam o PHP ao invés de instalar uma versão já pré-compilada para ter mais controle sobre o que está habilitado e sobre todas as configurações. Então ele copiou o comando que ele tinha, que ele usou para configurar o PHP na versão que ele tinha atual, e tentou rodar esse comando na versão 7.4 do PHP, e ele estava recebendo um erro. Então ele veio me perguntar o que estava acontecendo, e inclusive se você quiser que eu traga vídeos sobre configuração e compilação do PHP na mão, só comentar aqui que eu posso preparar um vídeo para vocês. Mas aí no processo de tentar entender o que estava acontecendo, eu acessei a documentação do PHP e vi esse aviso aqui. Olha, a partir do 7.4, essa opção with GD, que era a que ele estava utilizando para habilitar essa extensão, ela vira Enable GD. Então eu pensei, poxa, mas está na documentação. Para que ele precisou me perguntar? Será que ele não viu esse problema? E por curiosidade, eu fui acessar a documentação em português. E aqui eu vi que essa parte não está documentada. Então eu reparei nesse problema, expliquei para ele o que estava acontecendo, resolveu, era só isso mesmo que ele tinha de problema, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E por coincidência, no mesmo dia, o Nicolas, que é um monstro da comunidade PHP no Brasil e no mundo, lançou no blog codamos.com.br um post falando exatamente sobre como a gente pode ajudar no processo de tradução da documentação. Então eu separei isso e eu vou corrigir essa parte da documentação aqui com você e te mostrar o processo. Então é bem tranquilo e você vai ver comigo como que a gente pode fazer isso. Então vamos começar achando a documentação. A documentação, o projeto da documentação, fica nesse repositório do GitHub. Então github.com/php/doc-pt_br. Essa, como o nome já sugere, é a documentação em português brasileiro. Então aqui o README é bem tranquilinho, mas você pode ver como participar na Wiki. Então se eu clico aqui na Wiki ou no link que aparece, já tem uma espécie de documentação dessa documentação. Então repara, tem o post no codamos.com.br, tem esse vídeo que eu estou te mostrando agora, e tem uma wiki bastante simples no projeto de tradução. Então não tem desculpa para a gente não ajudar, né? O processo já está bem documentado. Então, dando uma olhada aqui, tem uma forma um pouco mais completa de você contribuir para se tornar um contribuidor ativo, e tem uma forma mais simples para você contribuir com algo pequeno, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou te mostrar o processo mais simples. E tem uma partezinha da documentação que diz que os arquivos desatualizados são as prioridades. São a prioridade, né? Então, teoricamente, a gente deveria trabalhar nisso primeiro. Mas caso você tenha dúvida sobre onde trabalhar, se já tem alguém trabalhando no que você quer, você pode dar uma lida também aqui nas issues. Então, por exemplo, tem um grupo de pessoas trabalhando em conjunto para atualizar a parte de namespaces. Então vale a pena você dar uma olhada aqui nessa issue e contribuir com isso também. Mas no meu caso, eu vou corrigir a documentação dessa partezinha que eu já vi que está com problema. Mas além disso daqui, você também pode estar pensando, poxa Vinícius, onde eu descubro, como que eu sei qual documentação está desatualizada, qual arquivo, né? Porque aqui você viu claramente porque você estava acessando essa documentação. Mas como eu encontraria uma lista de arquivos desatualizados? E aí você pode acessar o site doc.php.net. Esse é o site da documentação do PHP, e se eu acesso esse primeiro link, o Documentation Tools, eu já tenho um gráfico preocupante, mostrando aqui a barra do PHP, da documentação do PHP em português brasileiro, muito pequenininha, então está muito pouco traduzido. Se eu clico aqui no meu menu direito em Brazilian Portuguese, em português brasileiro, e vem um graph de gráfico, eu tenho um outro gráfico também muito preocupante. Repara aqui, somente 5% da documentação está atualizada em português, segundo o que a gente tem de informações desse manual. 9% está desatualizada e 80% nem está traduzido. Então repara que tem muito da documentação do PHP que em português não tem tradução. Então fica aqui mais uma vez um pedido e uma dica, uma sugestão para que você ajude na documentação do PHP. Mas como você já pode ter visto aqui nesse menu, tem uma seção de Outdated Files. Então aqui você tem uma lista de quais arquivos estão desatualizados e inclusive uma diferença, né, o diff, como a gente vê no Git da vida, do que tem de diferença. Então como funciona? Aqui nessa coluna de revisão, a gente tem a parte em português e a parte em inglês. E o que são esses númerozinhos aqui? Esses números são hash de um commit. Então vamos lá no exemplo da documentação que eu sei que está desatualizada. Alguém foi no PHP 7.4 e adicionou essa partezinha aqui mostrando que no PHP 7.4 essa opção mudou. Então isso foi adicionado em algum commit.
Então esse commit é o que é exibido aqui nessa parte da documentação em inglês. E o commit que é exibido na parte da documentação em português é o commit que possui a documentação em inglês na qual foi baseada a última tradução em português. Ou seja, esse nosso documento aqui, em português brasileiro, ele foi escrito baseado na documentação em inglês que possui esse hash de commit aqui. Então, beleza, isso pode parecer difícil, mas como você vai ver quando eu mostrar o exemplo prático e eu fazendo, é bastante simples de entender como isso tudo funciona. Então a gente tem até uma ferramenta visual que mostra pra gente tudo que foi alterado e com isso a gente consegue atualizar tudo que tá faltando. Mas Vinícius, a gente tem esse projeto aqui com algumas pastas, alguns arquivos. Como eu vou achar qual arquivo possui essa tradução que eu preciso alterar? Então existem algumas formas da gente achar. Eu vou te mostrar uma que eu encontrei sem ler muita documentação. Eu tô meio que navegando por esses mares ainda. Aqui no nosso manual, a gente tem a parte do manual PHP, que está aqui, é esse projeto todo. Então nós temos referência das funções, então eu entrei numa pasta chamada Reference. E aqui nós temos processamento e geração de imagem. Então a gente tem algo relacionado a Image. Então descendo aqui, eu encontrei a pasta Image. Então a gente tem alguns arquivos e eu estou na seção de configuração, certo? De instalação e configuração. Então eu abri o arquivo configure. E aqui eu pude ver que é exatamente aquela documentação, essa primeira parte da documentação, que está faltando aquela outra opção. Então repara aqui, para ativar o suporte ao GD, configure o PHP com with GD. E aqui a gente tem, para ativar o suporte ao GD, configure o PHP com with GD. Então eu achei o arquivo que eu preciso traduzir. Então agora o que eu vou fazer é encontrar esse arquivo lá naquela ferramenta de documentação também, só para a gente ver a diferença entre um e outro. Então eu posso procurar aqui em Reference, Image. Beleza, selecionei o Reference Image, vou ver. Veja os arquivos desatualizados. E o meu configure está aqui. Repara que a revisão em português brasileiro é esse hash de commit aqui, que é exatamente o que está nesse comentário. Então, beleza, eu encontrei o arquivo certo mesmo. Quando eu clico em Def, ele mostra para mim tudo que foi alterado nessa última revisão, desde a revisão que eu tenho traduzida até a revisão atual da documentação em inglês mesmo. Então ele mostra que essa opção aqui, olha, essa partezinha falando sobre PHP 4.3 foi removida, porque convenhamos, isso realmente não precisa estar lá. Foi adicionada essa seção que eu quero adicionar aqui, na parte traduzida. Então ele mostra tudo o que foi modificado, e isso daqui a gente pode utilizar para atualizar a documentação. Então a primeira etapa para a gente contribuir criando um pull request, como eu já falei num vídeo antigo aqui, é fazer um fork. Então eu vou fazer um fork desse projeto, vou adicionar no meu usuário mesmo. Enquanto esse fork está sendo criado, eu quero te deixar um recado bastante importante. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 21 de novembro e você pretende assinar a Alura, não assine ainda. Do dia 21 a 25 de novembro vai rolar a Black Week, que vem da Black Friday. Então nessa semana a Alura vai estar com o maior desconto do ano. Então o melhor investimento que você pode fazer nessa Black Friday é no seu futuro, então eu super recomendo que você dê uma olhada e aproveite esse super desconto que vai rolar na Alura. Como você já deve saber, a maioria, se não todos os cursos de PHP lá da Alura no momento que eu gravo esse vídeo, foram criados por mim. Então se você gosta do conteúdo aqui do canal, você muito provavelmente vai gostar do conteúdo lá na Alura também. Então a Alura tem conteúdos para pessoas que estão começando agora, galera mais iniciante, até pessoas mais avançadas com conteúdos mais rebuscados. Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo um link para você aproveitar esse desconto. Não perde, hein? Agora voltando para o vídeo, meu fork foi feito. Eu posso aqui no GitHub mesmo apertar ponto e isso vai abrir um editor de texto para mim. Nesse editor de texto eu vou fazer todas aquelas alterações. Então deixa o meu GitHub pensar um tempinho. Ele está abrindo aqui o editor, eu já vou dar alguns zooms para você poder acompanhar comigo. E aqui o que eu vou fazer é exatamente abrir esse arquivo e adicionar todas essas partes que foram modificadas ou partes que nem existiam ainda, vou colocar lá e fazer a tradução. Claro que é importante que a gente saiba inglês nesse processo, mas um Google Tradutor pode ajudar a gente, pedir ajuda para algum colega, mesmo que não saiba programar, pode ser um caso interessante também. Então, a gente consegue traduzir a documentação mesmo sem muito conhecimento técnico e até sem tanto conhecimento assim em inglês. Finalizou de carregar aqui, abri esse arquivo que a gente já encontrou e aqui eu vou colocar as modificações. Para eu não te prender nesse vídeo, eu vou pedir a edição para avançar aqui, me fazer digitar muito rápido, porque eu vou conferindo o que está naquela parte atualizada e traduzindo aqui. Então no final eu volto para bater um papo com vocês e falar sobre o que a gente mudou.
Então eu alterei tudo que tinha para alterar. Repara que isso levou um tempinho, porque é um arquivo relativamente grande com algumas modificações, mas nada complexo. Eu só fui atualizando, copiando o que foi adicionado para cá e traduzindo o que já existia e precisava de modificações. Basicamente isso. Com o arquivo já traduzido, a gente pode fazer algumas coisinhas aqui. Então deixa eu voltar. Eu vou copiar esse arquivo de revisão, essa referência de revisão, e vou atualizar esse comentário aqui, para informar que agora esse arquivo está traduzido baseado nessa revisão. Então nós atualizamos. O mantenedor do arquivo é a pessoa que está responsável por ele. E aqui no status eu vou adicionar como have, ou seja, eu estou pedindo revisão de outras pessoas. E eu posso, não é obrigatório, mas eu posso adicionar o meu nome aqui nos créditos. Como eu não sou uma pessoa tão altruísta assim, eu vou colocar meu nome sim. Mas antes eu vou adicionar também o nome do mantenedor, que ainda não está aqui. Então vamos lá, adicionar depois do Fernando, o Felipe e eu mesmo, C. Vinícius S. Dias. Então com isso, teoricamente a nossa documentação, a nossa tradução está pronta para ser enviada. Então eu vou vir aqui na parte de controle de código-fonte, eu vou adicionar essa alteração aqui, beleza? Com essa alteração adicionada eu posso colocar algum comentário. E eu não vou pensar muito nessa mensagem de commit aqui, embora você deva tomar esse tempo, só para eu não tomar mais tempo ainda desse vídeo que já está gigante. Então eu vou colocar tradução da documentação de instalação do PHP GD. Só isso. Vou realizar esse commit e enviar. Prontinho. A princípio está tudo certo. E agora eu já posso voltar lá para o meu projeto. Então vamos acessar o repositório. Posso voltar para ele. E aqui o meu commit, o meu projeto, né, esse meu branch, ele está um commit à frente. Então posso vir aqui em Contribute e abrir o meu pull request. Com isso, eu estou informando que estou fazendo a tradução da documentação de instalação do PHP GD. Posso ver aqui a minha documentação sendo feita, posso ver se está tudo certinho. Eu vou conferir isso tudo depois do vídeo para garantir que eu não fiz nenhuma bobeira. Mas basicamente é só isso que a gente precisa. Vou enviar esse pull request e dessa forma eu comecei o processo para contribuir com a documentação. Eu vou adicionar uma descrição depois, você pode conferir esse pull request lá no projeto. Provavelmente alguém vai me falar que eu fiz alguma coisa errada, vai me dizer como corrigir. E no final, quando isso daqui for merged, uma pessoa responsável pela documentação vai pegar esse arquivo e fazer todo o processo de build, que por enquanto a gente nem precisa conhecer, para isso ir lá para a documentação e fazer parte dessa página. Então dessa forma a gente consegue contribuir com a documentação do PHP, adicionando traduções. Então eu te convido para fazer parte dessa comunidade que ajuda a evolução do PHP e ajuda outras pessoas a continuarem aprendendo PHP. Inclusive, quando a gente traduz a documentação, a gente acaba lendo algumas partes que a gente não prestaria tanta atenção e aprendendo ainda mais sobre PHP. Então fica aqui o convite e não se esquece de me contar aqui nos comentários se você ajudou com algum pull request.